Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like aí e se inscrever no canal pra gente chegar em 9.000. Então, agora bora pra obra. A história começa dentro de uma abundante chuva que criou esta gigantesca floresta das árvores onde a madeira rica e as frutas são a principal fonte de renda para as vilas circundantes, mas nas profundezas da floresta, sombras negras enormes são frequentemente vistas, assim como um monstro de um braço só que está tramando uma aventura querendo ter um duelo justo com ele. E o aventureiro estava cheio de espírito para enfrentá-lo, mesmo que estivesse exausto. Ele sabia que suas bochechas seriam aplaudidas se não levasse isso a sério, então decidiu apostar tudo neste último movimento. Quando a besta de um braço só usou seu golpe final e lançou seu corpo em sua direção, em meio segundo ele pulou para evitar o ataque. Como era um ataque massivo, o aventureiro aproveitou a fumaça para se aproximar e depois ativou a habilidade de passo sonoro e o corte da lâmina cruzada para matar instantaneamente o monstro à sua frente. E com isso, ele derrotou com sucesso um chefe de elite sozinho e estava se elogiando por ser um gênio brilhante. Surpreendentemente, o chefe de elite deixou cair um saque magnífico, a espada pesada que estava usando, que tinha um atributo avançado que reduzia os requisitos de nível em 5, o que o fez se sentir sortudo por conseguir uma arma tão poderosa no primeiro dia de lançamento do servidor, e com ela, ele definitivamente poderia competir no ranking de habilidades de combate. Enquanto ele olhava para sua nova arma, uma fada do sistema apareceu, parabenizando-o por obter uma arma tão forte, o que deixou o aventureiro feliz, e desde que ela apareceu, ele perguntou se havia alguma notícia que poderia chamar sua atenção, ao que ela informou que um evento por tempo limitado havia sido ativado e parecia que um chefe raro por tempo limitado chamado Caminhante da Lua Sangrenta havia surgido na Floresta Gigante, e derrotá-lo recompensaria com um equipamento raro e uma enorme quantidade de experiência. Com essa notícia, o aventureiro não conseguia conter seu sorriso, pois era isso que ele queria o tempo todo. E mesmo que devesse ter alguma dificuldade, ele estava animado porque podia testar sua nova espada. Pouco depois, enquanto se aproximavam de seu alvo, a fada do sistema informou ao aventureiro que sentiu um grande número de jogadores indo em direção ao chefe, então sugeriu que eles precisavam se apressar ou outros jogadores chegariam lá primeiro, o que o aventureiro também sentiu da mesma forma, mas estava com dor de cabeça com todas essas árvores por toda parte. De repente, uma luz roxa brilhou pela floresta logo à frente, e isso só podia significar que o chefe já havia sido derrotado e havia deixado equipamentos roxos cobiçados. Com isso, o aventureiro seguiu apressadamente a luz, porque mesmo que fosse um equipamento que um guerreiro não pudesse usar, ele poderia vendê-lo por milhares de ouro. Ao chegar ao seu destino e examinar mais de perto, não era apenas um equipamento, mas cerca da metade da quantidade dele. E o equipamento roxo estava no centro. Com uma visão tão incrível, qualquer aventureiro ficaria empolgado em pegar todos eles, e como o aventureiro não viu ninguém por perto, concluiu que teve sorte que todos pereceram com o chefe. Ele estava prestes a pegar os itens e se sentia como o protagonista da história. No entanto, sua comemoração foi interrompida quando seu pescoço foi cortado por uma entidade desconhecida que nem sequer viu vindo devido à rapidez com que se moveu. Com isso, ele só pôde olhar para sua espada recém-adquirida sendo retirada de seu inventário enquanto desaparecia. E parecia que o chefe estava vivo e bem, contando que matou 418 jogadores. Pouco depois, um grupo de aventureiros correu em direção ao chefe em alto espírito, esperando matá-lo com as próprias mãos e conseguir o saque que ele poderia soltar. Como só havia 4 horas até o fim do evento por tempo limitado, todos estavam indo com tudo nesse ataque. No entanto, eles não sabiam que esse chefe em particular era diferente, pois foi especificamente feito para matar aqueles que não conhecem seu lugar. Quando se aproximaram, o chefe passou por eles como manteiga, instantaneamente derrotando um após o outro. Até mesmo o cara gordinho não escapou de ser fatiado. Vendo que esse chefe parecia bastante forte, a elfa não planejava ter seu traseiro entregue a ela, então ela elaborou um plano com os outros sugerindo que eles cercassem o chefe. Ataque juntos e porque todos eles são idiotas eles seguem o plano e avançam primeiro, enquanto o elfo estava na retaguarda, mas para surpresa deles, o chefe os fatiou com facilidade e se certificou de matar também aquele que fez o plano em primeiro lugar. Com isso, os jogadores sobreviventes perceberam que seus esforços eram insignificantes, então eles tiram todas as que podem de dentro de si e tentam escapar, porque sabem que se forem mortos aqui, perderão seu equipamento e experiência. No entanto, o chefe não estava disposto a deixá-los ir, e assim ele os matou a todos, contando que conseguiu matar 444 jogadores. No entanto, ainda era muito menos do que ele esperava, e ele só podia contar com a fada do sistema para atrair os aventureiros até ele. Mas antes de tudo isso acontecer, 3 dias atrás, um dos executivos da empresa estava lidando com um funcionário problemático chamado Luli, dizendo quanto estava decepcionado com ele, porque ele sabia muito bem que com a habilidade de Lee, ele poderia ter adquirido a participação na empresa este ano e se tornado acionista, e assim seu futuro teria sido ilimitado. No entanto, Lee ainda insiste em investigar o caso desaparecido, o que prejudicará os interesses e a reputação da empresa. Portanto, o conselho de administração decidiu demiti-lo imediatamente. Inesperadamente, Lee não se abalou com essa decisão,
pois a aceitou calmamente e deixou o local para lidar com os procedimentos de demissão, deixando o homem sem palavras. Ainda assim, ele não pôde deixar de suspirar, pois havia perdido um talentoso indivíduo sob sua asa. Agora que Lee se foi, ele pediu à secretária Van que encontrasse alguém para substituí-lo. No entanto, a secretária não estava realmente prestando atenção às palavras dele, pois também foi afetada pela demissão repentina de Lee, porque escolheu essa posição para poder ver Lee várias vezes ao dia. Mas agora que Lee se foi, ela está considerando a possibilidade de se demitir também. Alguns momentos depois, Lee deixou completamente o trabalho e agora estava do lado de fora do prédio, mas agora ele estava mais próximo do desaparecimento de seu irmão, pois finalmente encontrou evidências sobre o caso dele. Com isso, ele tinha certeza de que o encontraria em breve. Inesperadamente, Lee era da linhagem de Zorro, pois parecia ter perdido seu caminho, já que também tinha problemas de direção e não conseguia diferenciar leste, sul, oeste e norte. Portanto, ele estava sem rumo em relação à direção de sua casa, o que não era um problema antes, já que ele pertencia a uma raça de Vorkaliks que só voltava para casa a cada 2 anos. Enquanto Lee fazia o seu melhor para encontrar o caminho de casa, uma briga de amantes estava acontecendo em sua casa porque a garota descobriu que seu homem tinha outra além dela, e não só isso, havia 68 delas, o que significava que esse cara estava trabalhando horas extras sendo uma ameaça para a sociedade. Ainda assim, o cara tenta acalmar a garota, mas ela já estava cansada de suas mentiras. Felizmente para ele, essa garota não era tão louca, então ela apenas saiu do lugar em lágrimas, em vez de cortar seu membro como vingança. Ainda assim, o cara teve a audácia de se ajoelhar e usar suas habilidades de atuação para tentar convencer a garota de que a ama. Enquanto isso, Lee finalmente chegou à casa deles, mas ficou sem palavras ao ver o quão irresponsável seu irmão mais novo era. No entanto, ele foi gentil o suficiente para perguntar se ele precisava de espaço, o que claramente não precisava, já que ele imediatamente mudou de humor como se nada tivesse acontecido e recebeu seu irmão com um sorriso. Lee ficou feliz por seu irmão estar bem, mas não pôde deixar de notar o quão desleixado estava o lugar, com roupas íntimas de mulheres espalhadas por todo o lugar. Então, ele lembrou ao seu irmão mais novo que ele precisava prestar atenção à higiene doméstica quando morasse sozinho e mostrar algum controle em sua vida privada. O irmão mais novo apenas riu e explicou que estava apenas solitário, já que havia deixado todas as outras sozinhas em casa. Para evitar que algo assim acontecesse novamente, desta vez ele deveria acompanhá-lo por mais alguns dias e não sair com pressa, como da última vez. Lee explicou que estava prestes a fazer isso porque agora encontrou evidências sobre o caso de seu irmão mais velho. Essa notícia pegou seu irmão mais novo de surpresa e o deixou feliz, mas ainda não era hora de comemorar, então ele imediatamente mudou sua atitude para uma mais séria. Ele diz ao seu irmão Lee que o dispositivo que ele pediu para ele preparar está pronto e esta noite à meia-noite é a hora do lançamento oficial do servidor Fatefantasmo, e eles estavam ansiosos por isso desde que especularam que a razão pela qual seu irmão mais velho desapareceu deve estar relacionada a este jogo, e assim chegou o momento e eles pegaram sua nova aventura que parecia incrível e estavam prontos para enfrentar os desafios que estavam por vir. Assim que entraram no jogo, uma fada do sistema apareceu e se apresentou como a fada assistente do jogo, e eles podem chamá-la de Double C para abreviar, e desejou-lhes uma jornada feliz na realidade virtual, pois o jogo estava prestes a começar. Quando o jogo se sincronizou com seus cérebros, um personagem foi criado com sucesso e ele foi teleportado para o centro de uma vila, onde o novato ficou parado. Ele não pôde deixar de apreciar o quão realista o jogo era, mas seus pensamentos foram interrompidos quando seu irmão o chamou, como era de se esperar, assim que apareceu no jogo, e pediu ao seu irmão que formasse uma equipe para fazer uma missão juntos, o que seu irmão lhe recusou, pois ele não estava tão animado quanto ele tinha missões mais importantes a cumprir primeiro. E assim eles se separaram, e agora que ele estava sozinho, ele chamou Double C para abrir a janela de código de resgate especial e inserir o código que ele especificamente colocou no jogo, e com isso ele recebeu 3 mensagens do sistema. Enquanto isso, Double C ficou perplexa com o que viu, seus olhos se encheram de confusão, já que ela não conseguia identificar esses itens que seu mestre havia acabado de receber. Ela então perguntou o que era, e ele esclareceu que eram trapaças que ele criou, o que chocou Double C, já que ela foi programada para acabar com as trapaças. Ainda assim, ela pediu educadamente ao seu mestre que interrompesse a operação rapidamente, caso contrário, sua conta seria permanentemente banida. No entanto, Lee não se abalou com isso, já que ele já havia escondido essas coisas no código subjacente do jogo, de modo que o sistema não poderia descobrir. Mesmo que alguém tentasse encontrá-las manualmente, levaria meio ano, tornando impossível bani-lo. E assim, ele recebeu o primeiro item chamado Pulseira Onisciente, e as estatísticas deste item não eram uma brincadeira. O único requisito para equipá-lo era estar no nível 10 ou acima, e este item tinha um atributo especial que era ativado quando um personagem subia de nível. O item subiria 2 níveis a cada 10 níveis, e a qualidade do item poderia ser atualizada uma vez, o que ativaria um atributo oculto,
que era a habilidade especializada em profissão aleatória que o item obtinha sempre que sua qualidade era atualizada. No entanto, ele sabia que esta pulseira era muito extravagante para o seu visual atual de sem-teto, então ele pediu a ajuda de Double C para esconder este equipamento. Em seguida, ele abriu a terceira mensagem, que continha o item mais crucial de todos. Ele trabalhou na empresa Fate por 2 anos para obter este item, pois quando seu irmão mais velho estava fazendo o teste beta, a trama oculta que ele obteve estava relacionada a este item. Ele concluiu que este deveria ser a fonte do desaparecimento de seu irmão mais velho, e se algo acontecesse com ele, a evidência seria cortada aqui, já que ele não podia deixar nada acontecer com seu irmão mais novo. Com esta convicção, ele abriu o pergaminho chamado Convite para a Garantia do Inferno, um pergaminho que lhe permitiu mudar sua profissão para Azura e desencadear uma nova trama após a mudança, o que ele aceitou instantaneamente. Após confirmar, seu coração começou a doer loucamente, e assim que ele abriu os olhos, ele estava agora em um lugar cheio de sangue, e 4 esqueletos vestidos com capas apareceram de todos os lados, enquanto a lua crescente estava completamente vermelha de sangue. Os esqueletos começaram a entoar uma língua misteriosa que ele não conseguia entender, e então eles o penetraram simultaneamente, enquanto ele estava confuso sobre o que estava acontecendo e se perguntava por que estava acontecendo. Acontecendo desde que ele se lembra, ele não projetou tal enredo e a dor que ele está sentindo agora é muito real para um jogo. Então ele morreu e agora estava caindo profundamente dentro do sistema enquanto erros preenchiam o lugar. Logo depois, tudo o que ele conseguia ver era escuridão, o que o fez presumir que o jogo travou. Então ele comanda o sistema para sair do jogo, mas para sua surpresa, o sistema não o deixa sair do jogo, pois não consegue detectar sua fonte de dados, o que o deixou frenético. Ele comanda o sistema para tentar de novo, mas ainda assim não lhe foi permitido. Na próxima coisa que ele sabia, ele saiu do chão e agora era uma entidade diferente do que ele esperava. Então agora ele se perguntava por que se tornou um esqueleto, já que deveria ser da raça Azura. E o que é mais confuso é que ele não faz ideia de onde diabos ele está. Então, ele se levantou de sua sepultura e começou a olhar ao redor, mas para sua surpresa, um monstro patético com um cajado brilhante o chamou de seu servo e tinha um grande sorriso no rosto, vendo que seu ritual de invocação tinha dado certo. Ao olhar para ele, parecia ser um chefe de classificação épica, mas ainda era um NPC. Ele tentou falar com ele e perguntou onde estava, o que surpreendeu o monstro, pois ele não esperava que alguém pudesse falar. Isso só poderia significar que ele invocou um raro guarda-esqueleto, mas, como ele não respondeu, o monstro assumiu que ele era inútil, então decidiu encontrar outra pessoa para perguntar. No entanto, essa ação apenas irritou o monstro, pois ele esperava que sua invocação se aproximasse e se ajoelhasse diante dele. Ele não podia permitir tal desrespeito, então parece que seu novo servo recém-descoberto precisa ser disciplinado primeiro para se tornar obediente, caso contrário, agirá com arrogância contra ele. Com isso, ele ativou sua corrente infernal e acorrentou o que estava na sua frente, o que surpreendeu Lee, pois ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas assim que viu o monstro liberar uma aura massiva em sua direção, ele sabia que estava prestes a ser enviado para o Reino das Sombras. Felizmente, antes de ser derrotado, uma enorme entidade esmagou o monstro de onde ele estava, libertando Lee de suas correntes, e ao olhar chocado, ele não podia acreditar no tamanho do monstro. Com isso, ele agora se perguntava se entrou no mapa errado e como ele jogava o jogo com condições tão terríveis. Percebendo que não tem escolha, ele tenta chamar Double C na esperança de que Double C ainda esteja com ele. Felizmente, Double C ainda estava conectado ao seu personagem, e assim Double C explicou a ele que ele estava atualmente na Terra da Escuridão Pura, o local de nascimento de todos os chefes de alto nível no jogo, o lugar mais perigoso. Agora que as coisas estavam um pouco mais claras, ele perguntou a Double C como jogar o jogo em tal enredo e se havia um lugar onde ele poderia fazer missões. Double C procurou todas as informações que pôde encontrar sobre o local e descobriu que havia um ponto de missão localizado a 100 km de onde estavam. Então, ela pediu ao seu mestre que fosse com ela. Ainda assim, 100 km não eram brincadeira, e eles só podiam viajar a pé. Enquanto subiam uma montanha, lhe perguntou se não havia outra maneira de chegar lá, ao que ela explicou que havia, mas essa era a rota mais curta. Se ele escolhesse outra rota, a distância aumentaria 4 vezes. Então, ele não teve escolha a não ser seguir a recomendação de Double C. Eles até tiveram que viajar em um tronco enquanto leviatãs os perseguiam na água, o que fez lhe questionar qual caminho estavam tomando. Mas as palavras de encorajamento de Double C o mantiveram indo, e felizmente a FE ainda conseguia enviar mensagens para ele, o que o ajudou a se distrair da insanidade que estava acontecendo ao seu redor. Ele falou sobre a história de sua missão e como já havia alcançado o nível 5 e até mesmo conseguiu um cajado de grau verde. Conhecendo bem seu irmão, ele esperava que ele subisse de nível muito mais do que ele. Então ele perguntou a ele em que masmorra ele estava agora e em que nível ele havia chegado, mas, para sua surpresa, seu irmão ainda estava no nível 1, o que o surpreendeu. Então, ele lhe deu palavras de encorajamento, mas Lee não estava interessado em ouvir o resto, porque agora ele estava sendo perseguido por outro monstro gigantesco que continuava de olho nele, mesmo que seu traseiro fosse feito apenas de ossos. Felizmente, sua vontade de viver o ajudou a superar o desafio que ele enfrentou,
e assim ele o superou. E na próxima coisa que ele soube, eles finalmente viram onde o ponto de missão estava localizado e, mesmo com a distância, puderam ver entidades se alinhando para entrar neste lugar enorme e, ao se aproximar, Double se estimou que levaria aproximadamente 2 horas se eles se alinhassem para entrar pelo portão principal. A polícia viu que havia outra entrada onde ninguém estava se alinhando. Então ele conta a Double sobre isso, a qual ela esclarece que não é o plano original. No entanto, eles já haviam perdido muito tempo e a rota que ela planejou era muito arriscada. Então, não importa mais para ele, desde que possa entrar na cidade. Com isso, eles chegaram à porta de entrada vermelha, onde 2 gigantes guardas bloquearam seu avanço para perguntar o motivo, ao que lhe explicou que tinha algo urgente para fazer. Ele pediu a eles que o deixassem entrar, o que fez o guarda sorrir, entendendo que é normal ter coisas urgentes para fazer. Assim, o pequeno esqueleto entrou rapidamente, agradecendo surpreendentemente aos guardas por sua compreensão. No entanto, o que ele não sabia é que, assim que entrou, os guardas não conseguiram mais conter o riso, pois não podiam acreditar que um monstro tão fraco fosse tão ingênuo ao entrar em um lugar tão perigoso. Agora, eles estavam até empolgados para ver como ele morreria na Arena das Nuvens, onde 9 mortes ocorreriam e apenas um sobreviveria. Pouco depois, finalmente viram a luz no fim do túnel, mas assim que ele alcançou o fim e abraçou a luz do outro lado, foi recebido pela voz alta do comentarista que o saudou como um competidor, o que confundiu-lhe enquanto olhavam para suas informações básicas. Para surpresa deles, ele era apenas um monstro de nível 1, atraindo a atenção de todos, mas não de uma maneira boa, pois riram de quão patético ele era. Até o comentarista assumiu que este pequeno esqueleto era apenas um competidor canhão. No entanto, como um bom comentarista, ele empolgou a multidão dizendo que talvez esse pequeno esqueleto possa mostrar lutas interessantes. Agora, tudo estava resolvido e ele anunciou que o festival de batalhas oficialmente começava, fazendo a multidão se animar enquanto aguardavam a luta que aconteceria diante deles. E, como antes, os anfitriões e os comentaristas eram a famosa e favorita dupla, o coelho de língua afiada e a tartaruga lenta, que nem conseguia terminar sua introdução sem ser interrompida pelo coelho. E, embora todos já tenham ouvido muitas vezes, de acordo com a tradição, eles ainda tinham que anunciar as regras, e havia apenas 3 regras na Arena das Nuvens. Primeiro, as lutas serão realizadas em uma arena de batalha 1 contra 1, e o último em pé será o vencedor. Segundo, a arena mantém tudo justo. Então os níveis de todos os competidores serão ajustados ao nível do competidor de menor nível, que é no mínimo nível 10, e apenas habilidades dentro do nível ajustado podem ser usadas, e os equipamentos serão fornecidos pela Arena das Nuvens. Terceiro, a menos que o oponente admita a derrota, a única maneira de o competidor vencer é matando o oponente. Quanto às recompensas, o vencedor desta Arena de Batalha das Nuvens receberá 5.000 de experiência e uma arma de qualidade épica correspondente ao seu nível. Com isso, eles ajustaram os níveis de todos os competidores, que seriam as batalhas de menor nível registradas na história da Arena de Batalha das Nuvens. E, assim como antes, eles todos eram nível 10, e parece que o outro competidor não gostou desse resultado por causa das regras, mesmo suas habilidades sendo reduzidas e um dos competidores não conseguia usar seu movimento final que acabará de aprender. Então, todos estavam irritados com esse pequeno esqueleto que os colocou em desvantagem, e agora estavam planejando matá-lo se tivessem a chance, alertando para não pensar que tinha uma chance, já que estavam confiantes em sua experiência. Com isso, Lee percebeu que cometeu um grande erro e agora lamentou não ter ouvido Double 6 inscrito na fila. Felizmente para ele, uma vez que atingiu o nível 10, mesmo que temporariamente, o sistema considerou válido, e agora ele poderia escolher sua profissão inicial, que lhe mostrou várias profissões para escolher. Daquele momento em diante, ele ficou sobrecarregado pelas escolhas, mas, lembrando dos dias em que costumava brincar com seus irmãos, ele lembrou que eles sempre diziam que ele estava apto a jogar como assassino, então ele concluiu que essa seria a melhor escolha. Assim, ele se tornou um assassino em uma nova jornada que se apresentava, e vendo que a maioria dos competidores havia se adaptado ao seu nível, o comentarista decidiu seguir em frente, dando a ele seu equipamento designado. Com isso, Lee percebeu que talvez esse não fosse um lugar tão ruim para começar, e se ele não pudesse vencer, ele poderia simplesmente se render imediatamente e não seria um problema para ele. No entanto, antes que pudessem começar a competição, o coelho foi ao lado para anunciar o anúncio mais importante do dia em dar as boas-vindas aos instrutores dos sonhos especialmente convidados. Porque, nesta competição, aqueles que se saírem excepcionalmente bem podem ter a chance de receber sua orientação. E a pessoa à esquerda é o famoso Sr. Shu Vaishui da Cidade da Lua Sangrenta, o mestre do Salão Norte da Cidade da Lua Sangrenta, responsável pelas guerras da Cidade da Lua Sangrenta e pelo posicionamento estratégico. Metade da capacidade de combate da Cidade da Lua Sangrenta está sob o Salão Norte do Sr. Sevan, e 70% dos jovens especialistas da geração são discípulos do Sr. Sevan. Se alguém conseguir chamar a atenção do Sr. Sevan, será uma grande honra que levará a um futuro brilhante e a uma chance de atingir o auge da vida. E isso empolgou a plateia, que gritava pelo nome dele e tentava chamar sua atenção. Em seguida,
o coelho continuou apresentando outro convidado importante, a Sra. Vuil, a número 1 em beleza da Cidade da Lua Sangrenta. Ela é a mestre do Salão Leste da Cidade da Lua Sangrenta, responsável pela distribuição de recursos da Cidade da Lua Sangrenta e pelo calabouço da Piscina de Sangue. Olhando para ela está incrivelmente bonita. Até mesmo meu homem, o coelho, não podia negar a beleza dela, o que eu pessoalmente concordo. Ao mesmo tempo, sua força é insondável, mas a Sra. Vuil tem critérios muito rígidos para selecionar seus discípulos. Até agora, ela só aceitou um discípulo, e o único discípulo dela é o gênio sem igual que conquistou 10 vitórias consecutivas na Arena das Nuvens do Vento e chocou a Cidade da Lua Sangrenta. Sua aparência também animou a plateia, mas, sabendo quão impiedosa e de pavio curto ela era, ninguém ousava gritar seu nome em voz alta. No entanto, Li ficou chocado ao ouvir o nome do discípulo de Vuil, Anixiao, o nome de seu irmão mais velho. Com isso, ele finalmente teve outra pista sobre seu irmão, e a mulher chamada Wiu deve saber alguma coisa. Então, ele estava pensando em uma maneira de se aproximar dela, mas, como ele estava olhando abertamente, ele involuntariamente chamou a atenção de Wiu, mas de uma maneira ruim, já que ela estava agora pensando se deveria esmagá-lo ali mesmo. Felizmente para ele, ela decidiu deixar passar, já que Seven estava ao seu lado e ele poderia manipular a decisão se ela fizesse algo estúpido. Mas com tudo isso resolvido, o coelho anunciou a estrela da competição, e todas as atenções se voltaram para a partida. E a primeira partida começou com o competidor mais aguardado da Arena das Nuvens do Vento, Blandclaw, do clã Bland Warlion, nascido com uma épica linhagem sanguínea. O clã Bland Warlion naturalmente se destaca na batalha, e Blandclaw é o representante da nova geração do clã Bland Warlion. Suas garras são invencíveis e incrivelmente afiadas, e ele é amplamente reconhecido como o favorito para vencer esta competição. E, como o coelho acabará de dizer, com um único golpe de sua garra, Blandclaw venceu com uma dominação avassaladora. Então, eles passaram para a próxima partida, com o espadachim Zumbi Bailey, do Grande Secto da Espada, que é uma das facções emergentes no Salão da Lua do Sul. Bailey é o vice-capitão do Grande Secto da Espada e é dito que ele é bastante famoso no Salão da Lua do Sul. Sua espada é rápida, precisa e implacável, e muitos especialistas perderam a vida para ele. Como esperado, ele também venceu facilmente. Eles avançaram para a terceira partida, e o vencedor foi o demônio de duas lâminas, Guilher, que veio de longe e lutou como representante da Cidade da Lua Sangrenta. Sua habilidade de combate não deve ser subestimada. No entanto, o que os surpreendeu foi a próxima rodada. Eles não esperavam que o concurso de bucha de canhão na verdade ganhasse, até mesmo parte da audiência estava perplexa, pois não conseguiam nem mesmo ver como ele conseguiu derrotar seu oponente devido à rapidez. Com isso, as coisas ficaram interessantes. Então o coelho decidiu começar rapidamente a emocionante e empolgante segunda rodada das quartas de final do Festival de Batalha da Arena Nuvem de Vento. Com isso, a primeira luta foi entre Li e o demônio de lâminas duplas, mas antes mesmo de começarem a lutar, Gear disse a Li para se render, já que ele despreza matar fracos como ele de qualquer maneira, e um pequeno esqueleto como ele não está qualificado para fazê-lo atacar. Mas Li estava lá apenas de pé, ameaçadoramente, deixando-o falar pela última vez. Enquanto isso, do outro lado do jogo, a AFE eliminou todos os goblins com seu raio de fogo, levantando as garotas ao lado dele sendo o personagem principal de sua própria história. Mas mesmo com todos os elogios que recebeu das garotas ao lado dele, ele ainda estava convencido de que, se vissem seu segundo irmão, saberiam o que realmente significa ser incrível. A admiração de um verdadeiro irmão não mudava, e ele se perguntava o que seu segundo irmão estava fazendo agora e se tudo estava indo bem para ele. Assim como o que ele pensava de seu irmão, ele agora estava enfrentando seu oponente sem medo algum, aproximando-se dele calmamente, surpreendendo a todos, pois agora percebiam que esse bucha de canhão realmente tinha uma espinha dorsal. Mas Gear ainda não o estava levando a sério, pois olhava para baixo para ali e planejava encerrar essa luta rapidamente. Portanto, usou seu golpe de explosão para aparecer instantaneamente na frente de Li, desferindo um ataque devastador, mas para sua surpresa, Li conseguiu desviar. Ainda assim, ele se recusou a reconhecer a habilidade de Li, pensando que ele apenas teve sorte em desviar. Portanto, usou o mesmo ataque novamente, que Li desviou novamente. Guilher decidiu então usar sua habilidade de vazio rasgador para mudar as coisas, mas de alguma forma Li desviou novamente sem problemas, surpreendendo a todos que testemunharam, perguntando-se como ele continuava fazendo isso. Mas o que eles não sabiam era que Li era extremamente hábil com seu conhecimento de batalha. Ele já havia calculado o comprimento do braço de seu inimigo com o comprimento de sua arma e, subtraindo o comprimento do aperto da palma do inimigo, concluiu que o raio de balanço máximo de seu oponente seria inferior a 2 metros, e, desde que pudesse manter essa distância de 2 metros entre eles, a probabilidade de ser atingido por seus ataques era baixa. No entanto, ele precisava estar ciente de outras habilidades,
como lançamento de arma ou habilidades de longo alcance. Ele também calculou que a habilidade do inimigo tinha um tempo de conjuração de meio segundo e uma velocidade de voo de cerca de 160 km por hora, o que, com sua velocidade de reação, não era difícil de desviar. Agora que ele criou mais distância entre eles, o próximo movimento mais provável seria a habilidade de explosão, que era uma habilidade de carga em linha reta, mas durante o movimento do usuário, momentaneamente causaria a imobilização do personagem. Portanto, se ele pudesse aproveitar esse momento, poderia vencer. Ao mesmo tempo, a plateia estava ajudando a mexer com as emoções de Gear, duvidando de sua habilidade, pois seu ataque era facilmente desviado pelo bucha de canhão. Com isso, Guilherme estava agora furioso, então perdeu a calma e estava determinado a matar o pequeno esqueleto. E, como lhe esperava, ele usou sua explosão, executando seus planos com facilidade, ativando sua habilidade de acerto crítico para matar Gear com um único golpe, surpreendendo Gear, pois ele não esperava que seu sonho de se tornar o Senhor do Esquecimento fosse esmagado por um pequeno esqueleto, enquanto a multidão enlouquecia, chocada ao testemunhar o bucha de canhão se tornar o cavalo negro deste festival de batalha. Eles agora aguardavam ansiosamente sua performance na final que se aproximava. Até Juan achava o esqueleto bastante interessante. No entanto, essa exibição de habilidade não foi suficiente para Will, já que ela achava que o esqueleto era apenas um pouco mais esperto e nada de especial. Mas, como ele a impediu de ficar entediada, ela decidiu recompensá-lo com mais tempo para analisar suas habilidades, enquanto Seven estava convencido com as palavras de Will, pois era verdade que o sangue de classificação mais baixa seria inútil, não importando o que acontecesse. E então eles passaram para a próxima luta, onde todos estavam convencidos de que seria a batalha pelo campeonato, já que era Bland Claw contra o espadachim zumbi Bailey, e assim como com outros concorrentes, Bland Claw disse a Bailey que ele deveria. Já entendi claramente que ele não é um adversário para ele, mas mesmo assim, Bailey não foi abalado por tais afirmações, e mesmo que sua linhagem sanguínea seja inferior à dele, ele estava confiante de que, enquanto tivesse sua espada em mãos, nada poderia detê-lo e, com tanta convicção, Bailey usou sua habilidade de combinação chamada Dança Fluente, que era uma combinação de dança da água e corte explosivo, e ficou 5 vezes mais rápido do que o corte explosivo de Gear, para cortar a cabeça de sangue de Klaus em um único ataque, e quando sua lâmina se aproximou, Bailey estava confiante de que iria acertar e, portanto, mostraria a todos que a linhagem sanguínea não é tudo. No entanto, logo ele percebeu que ele não era aquele cara. Você não é aquele cara, meu amigo, acredite em mim, você não é aquele cara. Enquanto a garra de sangue olhava para sua lâmina e começou a mastigá-la como careca de capa, e agora que ele tornou a lâmina de seu oponente ineficaz, era a vez dele de atacar, usando suas garras ardentes duplas para matá-lo de uma vez por todas. E a garra de sangue era um cara fora de lugar, já que insultava seu oponente, mesmo estando morto. E com esse resultado, a multidão ficou selvagem e começou a entoar seu nome, até o coelho assumiu que estavam olhando para o futuro campeão da Arena das Nuvens do Vento, sem considerar a última luta, enquanto Juan também sentiu o mesmo. Então, mesmo que sua linhagem sanguínea não seja pura, ele considerou este pequeno leão adequado para ser treinado por ele, enquanto Wee, por outro lado, não estava convencida nem um pouco, pois considerava que este leão nem era digno de guardar seus portões. Ao mesmo tempo, eles perceberam que algo não estava batendo, pois não podiam acreditar que o leão realmente conseguisse quebrar a arma de Bailey, uma vez que as armas são distribuídas pela arena e não deveriam ser destruídas com tanta facilidade, a menos que, mesmo depois de o nível do leão ter sido reduzido para 10, seus atributos base fossem muito superiores à média. Então, parece que você terá um oponente difícil de lidar. No entanto, seu pensamento foi interrompido pelo leão chamando por ele, ao contrário do que fez com os outros competidores. Em vez de desencorajá-lo, ele desafiou o pequeno esqueleto a vir até ele lutar de frente, pois ainda não tinha se divertido o suficiente. Mas essa provocação não afetou Lee, pois ele era esperto e, se sua análise anterior estivesse correta, ele não era páreo para o leão, mas a única maneira de se aproximar de Will era vencer esta competição. Então, mesmo que soubesse que estava em desvantagem e o comentarista estivesse tentando desencorajá-lo a desistir da luta, desistir após encontrar dificuldades não estava em sua mente, porque ele não encontraria seu irmão mais velho se fosse tão covarde, e seu irmão e a F eram a única família que ele tinha neste mundo, então eles eram mais importantes do que sua vida. Portanto, não importa qual dificuldade ele enfrente, ele não vai parar com isso. A luta final começou e o leão estava mais do que feliz em insultar o pequeno esqueleto, como era de se esperar de uma criatura de baixa patente, um idiota que nem consegue lidar com uma provocação leve. Mas agora que ele estava enfrentando-o, ele afirmou com orgulho que trataria o pequeno esqueleto como sobremesa para celebrar sua vitória e planejava fazer com que seu oponente mostrasse seu desespero e arrependimento para agradá-lo até o fim. No entanto, suas ameaças não impressionaram
Lee nem um pouco, pois ele olhava como carne morta. Então, ele pulou em direção ao leão, que percebeu que sua velocidade era ainda mais lenta do que a do espadachim anterior, na verdade, muito lenta. Então ele decidiu usar uma mão para detê-lo, mas, para sua surpresa, o pequeno esqueleto simplesmente desviou com bastante facilidade e agora estava atrás dele. Ainda assim, ele conseguiu desviar, mas agora ele se lembrou de que este pequeno esqueleto era um assassino e parecia que ele estava apenas fingindo para pegá-lo de surpresa. Mas isso realmente não importava, pois ele ainda era lixo aos olhos do leão. Então ele usou sua habilidade de longo alcance para contra-atacar, mas isso também foi desviado pelo pequeno esqueleto. Com isso, o leão não estava mais sorrindo, pois percebeu que estava lutando contra um pulga que estava apenas planejando desviar de seus ataques, e o que o surpreendeu ainda mais foi que ele agora estava machucado por aquele que ele considerava lixo, sem nem saber como ele conseguiu fazer isso. Então ele levou isso como um insulto, um ato imperdoável, já que ele era Blandclaw, o nobre líder da geração mais jovem do clã do Leão da Guerra de Sangue. Então era um insulto ser ferido por um lixo tão baixo. Com tal resultado, ele estava mais irritado do que nunca, então ativou sua habilidade, a Guerra de Sangue, que aumenta a força e o acerto crítico em 20 por 15 segundos, para matar seu oponente na forma mais humilhante possível. Mas ao ver Blandclaw usando suas habilidades, todos assumiram que o saco de pancadas estava realmente no mesmo nível que Blandclaw. Até Viu ficou intrigada com o que esse pequeno esqueleto mostraria a seguir, já que era estranho testemunhar um monstro de baixo nível e linhagem de baixa qualidade proporcionando tal entretenimento. Então, Blandclaw iniciou seu ataque, pulando em direção ao esqueleto enquanto o afogava com uma enxurrada de ataques. Mesmo que o esqueleto conseguisse bloquear, sabia que não poderia manter isso por muito tempo, pois cada golpe do Trone era pesado como um caminhão. Como esperado, perdeu o equilíbrio e sua defesa foi quebrada. Então Blandclaw aproveitou essa oportunidade para eliminá-lo enquanto o insultava mais uma vez, dizendo para ele ficar onde o lixo pertence. Mas para sua surpresa, assim que se aproximou, o pequeno esqueleto revelou que tudo isso era apenas um ato, e que estava apenas esperando que ele usasse seu movimento especial, porque, embora seu golpe mortal fosse muito forte, ele não poderia se virar imediatamente. O pequeno esqueleto aproveitou essa chance para ativar sua habilidade de ataque sorrateiro e teleportar atrás do inimigo, lançando um ataque surpresa. No entanto, esse plano poderia ter funcionado com outros concorrentes, mas não com Blandclaw, já que ele tinha uma habilidade que não exigia que ele se virasse, a habilidade de origem de sangue rugido de leão, que mobilizava à força todos os inimigos num raio de 5 metros por 1,5 segundos, surpreendendo a todos, inclusive Juan. Assim, Juan decidiu levar Blandclaw sob sua asa, enquanto Viu, por outro lado, sentiu que era um desperdício, já que finalmente havia se interessado por um participante há muito tempo, mas ela não podia fazer nada se o pequeno esqueleto não conseguisse sobreviver devido a um problema de habilidade. Como esperado, Blandclaw conseguiu cortar a mão do saco de pancadas, e ao se afastar, seus ossos mostraram a falta de cálcio, quebrando-se ao meio, e assim ele também perdeu suas outras pernas. Com isso, todos estavam mais do que certos de que o vencedor havia sido decidido, e a única coisa que restava era ver se o saco de pancadas se renderia ou teimosamente morreria no palco. No entanto, Blandclaw não planejava deixar o pequeno esqueleto viver, pois ria dele ao ver seu estado patético. Enquanto o pequeno esqueleto estava mais do que feliz em ver as coisas indo bem, porque parecia que o peixe estava prestes a morder a isca. Com isso, Blandclaw estava tentando pensar em maneiras de humilhar o esqueleto, como quebrar seus ossos um por um ou brincar com sua cabeça como uma bola, enquanto Lee apenas sentava lá ameaçadoramente, esperando seu oponente dar 3 passos a mais em sua direção. E com isso, Blandclaw pisou na perna desmembrada do pequeno esqueleto para provocá-lo ainda mais. Mas o que ele não sabia era que era exatamente isso que o esqueleto estava esperando o tempo todo. Ele deu um passo à frente e lançou sua adaga na frente de Blandclaw, que assumiu que era apenas uma tentativa insignificante de resistência, então a bloqueou sem pensar muito. Mas o que ele não sabia era que o pequeno esqueleto ainda tinha controle sobre sua outra mão, então ele conseguiu lançar a adaga para ele usá-la enquanto ativava sua habilidade de ataque sorrateiro. Com essa combinação, ele feriu gravemente o orgulhoso leão com um único golpe, pegando todos de surpresa. E por ser tão chocante, todos ficaram em silêncio, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Felizmente, eles ainda tinham outro comentarista para quebrar o silêncio, já que ele havia sido interrompido o tempo todo. Ele aproveitou a oportunidade para brilhar, soltando sua magnífica voz para combinar com a luta que acabará de testemunhar. Havia muito tempo desde que ele tinha visto uma reviravolta tão emocionante, e isso também era verdade para o agitado Tur. Ele viu isso como uma missão para esclarecer a todos o que havia acontecido, e que tudo fazia parte do plano do saco de pancadas desde o início. Primeiro, ele demonstrou sua vantagem de velocidade e atacou os mais fortes enquanto estava fraco. Em seguida, provocou Blandclaw, fazendo com que ele ficasse com raiva. E quando Blandclaw ficou sério,
ele propositalmente fingiu estar fraco, atraindo Bland Claw para usar seu movimento final. Mas a parte mais incrível é que, enquanto todos pensavam que Bland Claw era quem tinha cortado seu braço e perna, na verdade foi o próprio saco de pancadas quem o fez no final, quando todos estavam lutando contra o saco de pancadas. O personagem fuder estava condenado. Ele usou a habilidade de ressurreição do esqueleto, que lhe permitia ter uma conexão espiritual com o osso de um esqueleto caído por um período de tempo, e fez seu retorno definitivo derrotando um oponente mais forte, apesar de estar mais fraco. Então, mesmo que o pequeno esqueleto não estivesse ferido, ele conseguiu. Assim, o personagem fuder ganhou um novo título, o Matador da Lua, e agora planejava colocar este leão em uma camisa para evitar problemas futuros, mesmo que Bland Claw já tivesse declarado sua rendição. No entanto, esse planeta não estava a favor de Sevan, já que ele estava pensando em trazer Bland Claw para o seu lado. Então, ele interrompeu os avanços do Matador da Lua, jogando para trás e usando suas habilidades para apagá-lo da existência. Moonslayer estava impotente diante de um ataque tão poderoso. Felizmente, sua astúcia havia despertado o interesse de Wii-U, que também interveio para salvar a pele dele. Ela usou explosões perfurantes dos céus para se vingar daqueles que fizeram isso com seu precioso esqueleto. Essa demonstração avassaladora de poder até mesmo causou dano a Sevan, que agora estava reclamando e pedindo uma explicação razoável do porquê ela fez isso. No entanto, ela não sentia a necessidade de se explicar para ele, apenas o ignorou e disse que, a partir de agora, ele pertencia a ela. A história se move para a próxima parte. O Will finalmente restaurou Slayer à sua forma original e concluiu que tudo deveria voltar ao normal, mas suas reflexões foram interrompidas por Will, que ameaçou o coelho e a tartaruga, dizendo que, se os resultados não fossem anunciados em breve, ela os espetaria também. Isso os fez aparecer imediatamente e anunciaram a ascensão de uma nova estrela, o campeão do torneio da Arena Stormcloud, Moonslayer. O sistema calculou suas recompensas e deu a ele 5.000 pontos de experiência, aumentando seu nível para 15 e concedendo a ele uma nova habilidade passiva chamada Shadow Step, que aumenta permanentemente sua agilidade em 20. Com esse impulso, seus atributos também aumentaram significativamente. Ele também recebeu uma recompensa adicional em uma arma épica adequada ao seu nível, a Bland Sun Blade, que tinha a habilidade especial de converter 10% do dano causado em cura própria. Com tudo isso resolvido, ele não perdeu tempo e informou a Will que eles iriam iniciar a catástrofe da nuvem de tempestade. Slayer não sabia o que era, então ele pediu esclarecimentos, e o coelho explicou que a plataforma da Stormcloud estava dividida em duas partes, na arena de batalha para selecionar o campeão e a catástrofe da nuvem de tempestade, que seria ativada logo depois, fazendo com que o campeão descesse para o mundo dos jogadores como um chefe de tempo limitado. O tempo limite era de 1 hora, e o chefe teria que garantir sua sobrevivência enquanto caçava jogadores para obter experiência e pontos de contribuição. Esses pontos de contribuição podiam ser usados para trocas mútuas, adquirindo habilidades e armas avançadas, melhorando o status e a posição. Mas antes que ele pudesse iniciar o evento, o perdedor que não sabia perder confrontou-os. Ele não conseguia acreditar que Will ousou atacá-lo abertamente na Arena do Norte. Ele ameaçou, dizendo que denunciaria o incidente ao Lorde da cidade. No entanto, Will continuou ignorando-o, o que o fez insultá-la, chamando-a de oportunista ambiciosa e insinuando que ela estava tramando para tirá-lo do caminho e tomar os recursos militares dele. Ela finalmente decidiu confrontá-lo, enfatizando que ele estava violando as regras ao interromper o torneio e que ele deveria ser punido. Ela duvidava que alguém como ele, um demônio, fosse gentil o suficiente para salvar a vida de alguém, então suspeitava que ele já havia prometido o título de campeão ao velho da família Bland Claw, e ela prometeu que, da próxima vez que ele falasse, cortaria seu salário militar e interromperia o fornecimento de equipamentos. Ele só podia gritar de raiva, pois sabia que estaria em sérios apuros se ela seguisse adiante com suas ameaças. Enquanto isso, 3 monstros de baixo nível decidiram fugir do local, sabendo que seriam os primeiros a perecer se os dois começassem a lutar. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Caso você tenha gostado, deixa o like aí, comenta aí caso você queira a parte 2. Então, até a próxima e falou!